Fala pessoal, tudo beleza? No último vídeo eu expliquei para vocês o processo de como aprender um idioma do ponto de vista da neurociência. Eu apresentei como que o processo funciona. Hoje vou falar sobre métodos. Essa é a série de vídeo que fala para você como começar um idioma do zero. Hoje vou falar como estudar. Vou responder a pergunta que ficou no último vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição. Vou começar falando sobre Language Acquisition and Comprehensive Input. É importante entender esse conceito antes de passar para os tópicos de método. Eu falei sobre input no último vídeo também. Mas o que seria Comprehensive Input and Language Acquisition? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Um vídeo com isso tudo detalhado está na descrição. É um vídeo em inglês, mas há legendas em português. Recomendo que assistam para entender um pouco mais sobre Comprehensive Input. Com esse texto em japonês, para quem não fala japonês, não vai ser muito útil, você não vai entender nada, mas mesmo assim eu vou ler ele para você duas vezes. Primeiro com esse texto aqui e depois de forma que sirva de exemplo o que é Comprehensive Input. チームを紹介しよう。チームは肉じゃなくて、カエルじゃなくて、人だ。人の体はいろんな部分がある。例えば、頭、胸、腕、足がある。Se você não fala japonês, isso aqui não deve ter significado nada para você. Deve ter sido um input, né? Você fez um input agora de japonês, mas incomprehensible. Você não entendeu o que eu disse. Agora vamos tentar de uma forma comprehensive. チムは猫じゃなくて、カエルじゃなくて、人だ。人の体はいろんな部分がある。例えば、頭、胸、腕、足がある。人間の体は頭は一つ、胸も一つ、腕は二つ、足も二つです。Talvez agora você tenha entendido um pouco mais sobre Comprehensive Input. É muito diferente você ver um texto totalmente em japonês, sendo que você não sabe nada de japonês, e você ver o mesmo texto em japonês, só que com imagens, de forma que eu transmita para você a mensagem. Talvez você tenha pego uma palavra ou outra de japonês e tenha entendido um pouco pelo contexto que eu expliquei. Eu disse que o Tim, né, eu apresentei o Tim. Ele não é um gato, ele não é um sapo, ele é um ser humano. No corpo humano há muitas partes, como por exemplo a cabeça, o peito, os braços e as pernas. Cabeça é uma só, peito também é um só, braços são dois e pernas também são dois. Agora, vamos entrar nos tópicos de hoje. Enjoyment, método, sistema e paciência são os pilares dos estudos. Os outros tópicos são sobre métodos. Métodos das escolas tradicionais e métodos de alguns poliglotas. Vou falar também de aplicativos e como levar qualquer método ao extremo, de levar qualquer método ao extremo, para que esse método realmente seja eficaz. Vocês se lembram que no último vídeo eu falei sobre a imersão, a revisão e estudar? Bem, esses são os três pilares fundamentais para se aprender um idioma. Hoje vamos nos aprofundar no pilar de estudar. São muitos pilares. É uma analogia de pilar que não acaba mais. Mas dentro do pilar de estudar, existem 4 pilares fundamentais para fazer com que o seu estudo seja realmente eficiente. Essa ideia, essa teoria, vem da poliglota Lidia Machova. Primeiro de tudo, você precisa ter enjoyment. Sem enjoyment, seu estudo não vai ser produtivo. O que seria enjoyment? Seria você aproveitar o estudo, você estudar e ter
diversão. Por exemplo, se você estiver num nível mais avançado ou intermediário, você pode usar uma série no idioma que você está estudando, por exemplo, inglês. E se você gostar da série Friends, por exemplo, você pode assistir a série Friends em inglês. Isso vai ser divertido para você, né? Se você já tiver um nível intermediário, é claro. E você vai aproveitar mais o estudo. E claro, que nem todo estudo vai ser possível ser divertido, mas você tem que transformar o seu estudo em algo prazeroso, em algo o mais prazeroso possível, e não em algo que vai ser maçante. Sistema. Sistema seria criar uma rotina. Se você tiver uma rotina, um sistema, né, você vai conseguir ter mais eficiência também. Por quê? Se você acordar de manhã, enquanto toma o seu café da manhã, você assiste um vídeo em inglês, enquanto você vai ao trabalho, você ouve um podcast, seja no ônibus ou no carro, enquanto dirige, e depois no horário de almoço, por exemplo, você estuda um texto com áudio, e depois na volta para casa você revisa os seus flashcards. Isso é um sistema, uma rotina que você cria com os idiomas. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho de noite, um pouquinho antes de dormir. Esse somatório de poucos minutos estudando serão tão eficazes quanto pegar 10 horas do seu dia e estudar num sábado. Método. Método é o como fazer. Para que caminho seguir? Hoje vamos falar sobre alguns métodos, né? São formas de se estudar. Por exemplo, o meu método é revisar, estudar e fazer imersão. E dentro de estudar eu tenho alguns outros métodos, né? Esse é o método global. E dentro de estudar, que é o que nós vamos ver hoje, eu tenho alguns métodos que eu utilizo para que seja eficiente o meu estudo e complemento com a revisão e com a imersão. Paciência. Esse é um dos fatores fundamentais, um pilar fundamental desses 4. Ele é um dos mais importantes. Por isso, se você não tiver paciência, vai ser muito complicado, você vai ficar ansioso, vai se desmotivar, pois a motivação é muito importante. Você precisa entender que é necessário paciência. Mesmo métodos de poliglotas, e poliglotas conseguem aprender idiomas ao invés de anos, em meses, ou mesmo idiomas mais complexos, como os asiáticos, como russo, japonês, chinês, coreano, em 2 anos, no máximo 3 anos, ao invés de 10 anos, como é a média estatística de pessoas que estudam as línguas asiáticas. Mesmo assim, ainda é necessário uma paciência, vai levar um certo tempo para que você atinja a fluência. Então, tenha paciência. O método das escolas tradicionais. Nas escolas tradicionais, é muito usado frequentemente livros de gramática desde o início. E você já deve estar cansado de ver o verbo to be. O verbo to be, do inglês, ele é o primeiro tópico que se aprende ali quando está se aprendendo inglês. E começar a aprender verbo to be, gramática, desde o início, é ineficaz. E nem um pouco de enjoyment. Você não vai se divertir com isso, nem um pouco. Então, o ideal é que você tenha contato com o idioma e aprenda muito vocabulário antes de começar a estudar gramática. Senão, não vai te agregar em nada. Preencher lacunas, fazer exercícios de gramática não é eficiente. Você vai levar muito tempo para conseguir atingir o nível de fluência que você com certeza quer atingir. E, consequentemente, isso vai te levar à desmotivação. Fluência em poucos meses a partir do zero é possível? Sim, é possível, desde que você não use métodos tradicionais. Você usar métodos de poliglotas e usar os princípios que eu estou ensinando a vocês, com certeza em alguns meses você vai conseguir atingir um certo nível de fluência. É claro que vai ser uma fluência básica e você vai precisar melhorar isso ao longo da sua vida, ao longo de alguns anos, mas com certeza é mais eficiente do que as escolas tradicionais. No próximo vídeo eu vou falar sobre imaginação e texto com áudio. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha. Um abraço a todos.